Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, Compreendidel Espírita, que a paz do Senhor Jesus continue desenvolvendo a todos nesta noite e que mais uma vez faremos o estudo do capítulo 6, que trata exatamente, diretamente da figura do Cristo, já que o título é o Cristo Consolador. Nós cumprimentamos também, além dos que estão fisicamente presentes aqui nesse auditório, aqueles que nos acompanham através da rede mundial de computadores, da internet, através das páginas sociais aqui da casa, levando a palavra de Jesus para as fronteiras possíveis, indo além do ambiente físico. Que todos também se sintam irmanados conosco nesse momento de reflexão a respeito do Evangelho do Mestre Jesus. Conforme disse a Márcia, na semana passada, portanto, foi feita a leitura desse capítulo 6. Depois de uma longa peregrinação pelo capítulo 5, o mais longo do Evangelho, e que fala exatamente de dor, de sofrimento, de padecimento de toda a ordem, e talvez foi tão longo porque isso é característica nossa, seres humanos que vivemos na Terra, mundo de provas e de expiações, e evidentemente não exaltando aqueles problemas, mas pelo contrário, identificando-os e nos ensinando como conviver com eles. Nós temos agora, seria necessário, depois de falar de um capítulo de tanta dor, de tanto sofrimento, didaticamente, Kardec não fez ao acaso a sequência dos capítulos do Evangelho, até porque o título que se deu a ele foi de codificador, poderia-se dizer de organizador, de sistematizador. Então Kardec organizou todos os ensinamentos que ele colheu dos Espíritos de uma forma didática. Ele era um professor de muitas disciplinas, de muitas matérias, um homem de uma cultura extraordinária. Esse era Allan Kardec. Então, quando ele conheceu a doutrina espírita, aliás, quando ele conheceu o fenômeno espírita, porque a doutrina veio com ele estudou e organizou. Então, logo após falar de sofrimento, de dificuldade ou de aflição, já que esse é o título do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele vem e fala a respeito do Cristo Consolador. Depois de tanta aflição, nós precisamos de alguém que nos traga consolo. E ele vem e nos apresenta Jesus. E a primeira lição desse capítulo é o jugo leve. A lição talvez mais curta do Evangelho em extensão, em quantidade de parágrafos. Para se ter uma ideia, são apenas 3 parágrafos, sendo que, na verdade, o primeiro desses parágrafos nada mais é do que a transcrição do texto evangélico da narrativa de Mateus, que nos traz a introdução desse capítulo. E mais 2 únicos parágrafos, onde Kardec, porque essa lição, essa palavra aqui é dele, não é dos Espíritos, já que não está assinado por ninguém, e ele comenta em 2 pequenos parágrafos, o segundo com 3 linhas. Ele comenta essa passagem tão extraordinária. Não sei exatamente qual foi a intenção de Kardec em sintetizar tanto essa passagem. O fato é que aqui nessa transcrição de Mateus, nós temos matéria, nós temos assunto, não para uma preleção curta de meia hora, nós temos assunto para uma reflexão de vida inteira, porque aqui Jesus, ele se apresentou para a humanidade. Digamos que Jesus exibiu para a humanidade o seu cartão de visita. Às vezes os profissionais mandam fazer cartões de visita, Hoje você faz em páginas da internet, está mais moderno, mas você se apresenta como um profissional. Você quer mostrar quem é você, que trabalho você faz, qual é a sua proposta. E aí você faz ali um cartão de visita. E Jesus é como se ele apresentasse o seu cartão de visita para a humanidade, quando ele fala essas palavras, que eu peço permissão para ler mais uma vez, que está transcrito aqui, narrado por Mateus no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração,
e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Curtinho, né? E o comentário de Kardec igualmente muito sintético. Primeiro que Jesus, quando ele faz essa apresentação dele para a humanidade, e eu estou usando o paralelo de comparação que ele mostra as suas credenciais ou o seu cartão de visita, ele já fez um convite que seria endereçado a toda a humanidade. Porque ele só fez o convite para essas pessoas, aquelas que são aflitas e sobrecarregadas. E aí eu pergunto, né? Quem àquela época, ou quem hoje, decorridos mais de 2000 anos, não se insere no rol desses que Jesus nomeou de aflitos e sobrecarregados? Quem de nós? A aflição, a ansiedade, o medo, a inquietude é característica nossa, seres humanos. Então, Jesus, na sua didática extraordinária, porque Jesus tinha e tem tudo desenvolvido no alto grau da perfeição, conforme nós sequer podemos conceber, podemos ter uma vaga ideia. Então, dentre muitas qualidades, Jesus tinha plenamente desenvolvida a capacidade da didática, da capacidade de ensinar. Jesus era um didata, um professor extraordinário. Ele sabia falar com profundidade, usando palavras simples. Ele tocava fundo o coração das pessoas, falando e fazendo um paralelo no seu cotidiano. Porque nós só podemos entender aquilo que nós vemos. Essa é a sabedoria do grande professor, que consegue chegar até o seu aluno. O professor que fica falando numa linguagem difícil, fechada, rebuscada, cheia de pompa, muitas vezes fala para um auditório que ouve, mas não entende, que talvez até se emociona com as palavras, mas não consegue alcançar a sua profundidade. E aí se pergunta, para que esse tipo de discurso? As pessoas têm que entender aquilo que o professor está falando. O professor não fala para si mesmo, o professor tem que falar para aquele que ouve, para aquele que está na condição de aprendiz. Senão não tem sentido você ser professor ou você ensinar alguma coisa. Isso é elemento fundamental de qualquer professor que se preocupe em ser compreendido naquilo que fala. E Jesus, certamente, ele compreendia isso com muita propriedade. Então ele já começa assim envolvendo todo mundo. Então, vem cá, você que é aflito, você que é sobrecarregado, eu tenho uma palavra para você. Eu quero te dizer alguma coisa. Preste atenção. Quando ele fala isso, ele desperta todo mundo. É claro que Jesus falou para uma pequena parcela da humanidade diretamente, ao tempo dele. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio. Jesus falou para meia dúzia de gato pingado, essa é a verdade. Mas ele sabia que ele teria quem levaria adiante a sua palavra, que ele estava lançando uma semente com os recursos que tinha, para uma humanidade mínima ali representada por aqueles seus patrícios, né, por aqueles seus compatriotas, mas que não estava longe de representar a humanidade da época. E aí coube aos discípulos, e principalmente a Paulo de Tarso. Ontem foi a inauguração, Márcia, da nova sede do Grupo Espírita Paulo de Tarso. Estive lá, o Júnior também, fizemos uma apresentação musical. E lá nós ouvimos uma belíssima preleção de um expositor, que até sugeri a Márcia que convide, para que venha aqui também trazer a sua palavra, e que falou a respeito da vida de Paulo de Tarso, de uma forma muito encantadora, e mostrando a grandiosidade. Todos que já leram o livro, Paulo e Estevão, sabem, mas ele apresentou de uma forma muito assim, tocante, e mostrou como foi importante, sob a tutela de Jesus, sobre o amparo de Jesus, o trabalho de Paulo, para divulgar aquela boa nova que Jesus trouxe para nós. Então Jesus falou ali de forma muito simbólica, muito restrita, mas com grande profundidade para uma pequena parcela da humanidade. Mas ele já chamou a atenção, falando, olha, quem sofre, quem é sobrecarregado, eu tenho uma palavra. O tempo passou, estamos aí há mais de 2000 anos, e eu pergunto, se alguém fala, olha, eu tenho algo a dizer a você que está sofrendo. Infelizmente, às vezes, igrejas não muito bem intencionadas usam desse argumento para seduzir pessoas e talvez não dar a elas o pão
do qual Jesus era o grande mensageiro, o pão da vida, a água da vida. E isso é muito sério. A responsabilidade daquele que fala é muito grande, porque ele não pode enganar, ele não pode seduzir as pessoas usando o nome de Deus de forma vã, de forma fútil. Mas Jesus, ao contrário disso, ele falou: vem aqui que eu tenho uma palavra para você, e tem até hoje. E ele complementa dizendo, fazendo outra coisa, outra comparação fácil de entender. Ele fala: vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu pergunto, e Jesus perguntou: quem não quer ser aliviado daquilo que está sofrendo? Quem de nós, em sã consciência, fica satisfeito de estar sofrendo, de estar sentindo uma dor? A dor pode até ser uma amiga no aspecto de nos mostrar que algo vai mal, até porque através da dor a gente busca tratamento, mas não para perpetuar a dor. Existe uma patologia aí na medicina, aí da pessoa que tem um problema na área neurológica, que não sente dor. Isso é gravíssimo, parece que é bom, né? Não sentir dor é bom, não sentir dor é. E se você quebra uma perna, dá uma fratura exposta, você não sente dor nenhuma. E aquilo ali você vai andando, você nem vai mancar para compensar, porque a gente machuca com a perna, você começa a mancar. É para aliviar o peso naquela perna que está machucada, porque você está sentindo dor naquela perna. E a pessoa não sente dor. Ela vai continuar andando, vai lacerar o músculo, né, o tecido, quer dizer, vai piorar, porque ela não sente dor. Isso não significa não estar comprometendo o corpo, só que ela não sente dor. Então a dor, ela pode servir como um instrumento de despertamento para nós. Olha, alguma coisa está errada. Mas fez esse papel, todo mundo quer alívio para a dor. Ninguém quer sofrer. E Jesus se propõe a isso. Ele já vem propor para nós um alívio. Ele até não propôs a cura imediata, ele não propôs a solução imediata, mas ele propôs alívio. E, meus irmãos, o que nós de fato precisamos e temos que buscar em Jesus é alívio. Porque nós aprendemos com o Espiritismo que nós somos os construtores da nossa vida, que nós somos os artífices dos nossos destinos. Se a nossa vida está em desalinho, desequilibrada, não há ninguém sem a nossa participação que possa de verdade nos ajudar. Então ele vai, sabiamente, ele não propõe uma solução, ele propõe alívio. E o alívio para quem está sofrendo é de grande importância. Quando você recebe um alívio, é tudo o que você precisa naquele momento. Agora, eu não posso viver dependendo de alívio o tempo todo. Para falar da dor, por exemplo, se eu tenho um mal físico que depende às vezes de uma intervenção cirúrgica, eu não posso ficar tomando analgésico a vida toda, até me dar alívio. Mas não resolve o meu problema. Eu preciso resolver o problema e não apenas receber um alívio, senão eu fico dependente daquele alívio e a origem do problema não é atacada. Então, assim nós podemos fazer uma comparação também com o que Jesus falou. Jesus é um alívio, é um remédio, parece pouco, mas ele mesmo disse: eu vos aliviarei. Parece pouco, mas não, é tudo o que nós de verdade precisamos. É desse alívio que Jesus representa para nós. E ele vai e fala um pouco mais, ele diz: e aprendei comigo. Ele fala: eu vos aliviarei. Primeira proposta: você está sofrendo? Venha, eu te dou alívio. Aí na sequência ele fala: agora você tome o meu jugo. Tomai meu jugo sobre vós. Jugo é um instrumento usado, né? Tem até a expressão subjugar, exatamente para impor sobre alguém, que você aqui no Brasil, carro de boi, quem já viu, tem lá o canzil, coloca no pescoço do boi, na junta de carro de boi, você coloca num boi de lá e puxar a carroça, né? Forma igual, quer dizer, cada um dá sua cota de sacrifício ali. Muita coisa foi feita no Brasil. Goiânia foi asfaltada inicialmente com carro de boi, através desse jugo, ou desse canzil, como se chama muito em Goiás também. Então Jesus fez um paralelo de comparação. É um instrumento tão antigo, né? Goiânia foi asfaltada nos anos 30 com isso, e lá o tempo do Cristo já se usava isso na agricultura rudimentar, onde o animal era a força de tração disponível. Então Jesus aí ele pega outro exemplo bem próximo das pessoas. Todo mundo entendia o que ele ia falar, porque estava falando de algo que as pessoas conheciam, né? De um jugo, de um instrumento para fazer com que um animal, que um boi, pudesse às vezes mover um carro. E aquilo, a gente imagina, é algo ruim. O animal está ali,
exatamente porque ele está subjugado, está obrigado. Não é exatamente porque ele gostaria de estar fazendo aquele trabalho pesado, mas ele não tem opção. Mas Jesus, ao mesmo tempo que faz o paralelo, ele já mostra que é diferente. É semelhante, mas não é igual. Semelhante não é igual. Igual é igual. Semelhante é aquele que se assemelha, que tem a mesma aparência, mas tem diferenças. E ele fala, mas o meu jugo é leve. Pô, mas não tem jugo leve. Jugo é para obrigar a trabalhar, mas o jugo de Jesus é leve. Nem seria jugo. Por que ele falou jugo? Para as pessoas entenderem, para as pessoas compreenderem o que ele queria dizer. É porque Jesus tinha algo tão profundo, tão grandioso para falar, que hoje quem está explicando e confirmando Jesus é a física quântica. Então como é que ele ia falar disso para aquele povo naquela época? Sem chance. Ele vai falar de jugo. Jugo todo mundo conhece, todo mundo sabe que é um carro de boi. Então eu vou usar uma comparação aqui, eles vão entender. Só que o meu jugo, diz ele, é leve. E ele fala mais, né? O meu jugo é leve e aprendei comigo que sou dócil e humilde de coração. Jugo leve, e ele se apresenta sem nenhuma falsa modéstia. Eu sou dócil e humilde de coração. Eu tenho algo a ensinar para vocês. Eu estou aqui, eu vim aqui para chamar os aflitos, para dizer que eles têm que pegar um jugo, mas o meu jugo é leve, e que eles devem aprender comigo. Ele se apresenta como um modelo, sem nenhuma falsa modéstia. Jesus, nesse momento, diz assim, né? Eu sou uma pessoa dócil e humilde de coração. E ele completa isso quando fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus mostra para a humanidade que de fato ele era um espírito diferente, que estava ali fazendo uma proposta para as pessoas terem uma esperança, uma perspectiva de vida melhor. E ele fala que quando você toma o jugo, você encontra o descanso. Mas como assim? Se o jugo é para trabalhar, como é que eu vou encontrar descanso colocando um canzil, um jugo no meu pescoço? Exatamente porque ele só usou a comparação, só para as pessoas entenderem. E faz meio que um paradoxo, né? Uma coisa que não se explica. Parece que diz uma coisa e diz outra, mas exatamente isso. A leveza desse jugo significa que quem aceita esse jugo do Cristo, quem aceita esse fardo leve de algumas traduções, ele está alcançando, ao contrário que se possa imaginar, o descanso, porque ele traz paz ao coração. E quando o coração descansa, todo o corpo descansa. O coração aí representa não o órgão físico bombeando sangue para o corpo, mas representa o sentimento. Então, quando o coração é pacificado, nós encontramos descanso. E Jesus nos dá essa condição de viver aquilo que ele nos ensinou, de assimilar ou tentar assimilar aquilo que ele nos trouxe, e isso nos trará descanso. Ele diz, o meu jugo é leve, é suave o meu fardo. Olha que curtinho, né? Essa passagem narrada aqui por Mateus, e quanta coisa tem aqui, que eu com a minha ignorância consegui perceber, e certamente outros que vão ler perceberão outras verdades, outras confirmações, outras ideias daquilo que está escrito aqui, mas nós já tiramos a essência. E aqui, Kardec vem comentar, ele joga para o aspecto do porvir, da confiança, de esperança, não do verbo esperar, que é ficar parado, esperando o tempo passar, mas do verbo esperançar, como ensina Paulo Freire. Aquele que esperança, do verbo esperançar, é aquele que de fato é um bem-aventurado pelo próprio Cristo. Ele não fica parado esperando, mas ele crê. E crendo na palavra de Jesus, aqui na verdade, ele falou, vem que comigo não dá erro. O que eu tenho para você vai te trazer paz, vai te trazer serenidade. E é claro que para fazer isso, ele teve que nos apresentar a vida futura. Não tem como nós aceitarmos a doçura do Cristo, limitando as nossas vidas em uma única existência. Nós acreditamos e sentimos o que o Cristo falou, quando nós levamos o nosso olho para além da vida que vivemos aqui. As bem-aventuranças falam a respeito disso, aqui também fala disso.
Acreditar que existirão dias melhores, que haverá um amanhã mais promissor do que agora, que a vida física é momentânea, tivemos muitas e outras teremos, mas sempre ao lado de Jesus encontraremos descanso para o nosso coração e para a nossa mente. E nós podemos acreditar que Jesus só falava a realidade. Jesus era aquele mestre, aquele professor, que queria nos ensinar a sobrevivermos por nós mesmos, queria nos mostrar assim a chave para as descobertas que cada um de nós temos que fazer, para nós perdermos essa condição de dependente. Porque o grande mestre, ele fica realizado quando o seu aluno, se não o supera, e se o superar, melhor ainda. E isso Jesus também nos propôs, quando ele falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha só que proposta essa do Cristo, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não dá nem para pensar, mas ele falou, né? Ele nos falou a respeito disso, mostrando que ele não tinha nenhuma vaidade de ficar ali sendo adorado, cultuado, reverenciado. Nada disso. Vós sois deuses. Olha que afirmação maravilhosa. Mas a gente não aprendeu a abrir essa porta para entender isso, não. Mas é uma verdade. Nós é que não entendemos isso ainda. Mas ele nos falou com toda franqueza. Então ele quer ser o professor, ele quis ser e é o professor que quer que a gente aprenda com ele. E ele falou: olha, a minha mensagem é muito tranquila. O que eu tenho para te trazer vai te pacificar. Eu estou te falando de coisas boas. O que Jesus representa na nossa vida? Jesus representa equilíbrio? Sim. Jesus representa paz? Sim. Jesus representa serenidade na nossa vida? Sim. Se nós assimilarmos essas verdades que Jesus nos trouxe, será que a nossa vida fica menos atribulada? Será que nós vamos encontrar o alívio que ele falou? Não é ele chegar e pôr na minha mão e falar: toma. Tem um momento em que Jesus cura alguém que estica uma mão para ele, uma mão paralítica. Ele cura a mão e não põe nada na mão. É de uma profundidade. Fecha o raciocínio. Ele não se negou a curar aquela mão paralítica. Ela estava assim, atrofiada, sei lá. Jesus cura, ela fica normal. E ele não põe nada nela. Sabe por quê? Porque ele entendeu que não devia colocar, né? Senão ele tinha colocado. Agora eu quero entender por que ele não colocou. Eu entendo que ele não colocou, e lendo Emmanuel ele fala exatamente isso, que dali para frente era com aquele homem. Mais do que curar a mão, ele teria que viver a vida dele, e trabalhar por ele, e semear por ele, e colher por ele. E isso é totalmente antiprodutivo e contrário à lei de Deus. Desde a Gênese, que nós deveríamos conquistar o pão com o suor do nosso rosto, como se isso fosse até uma punição. Na verdade é uma bênção, é esse trabalho que nos enobrece. Então, meus irmãos, se Jesus representa só coisa boa na nossa vida, significa que com ele a gente se equilibra. E se nós nos equilibramos tendo Jesus como modelo, como referência, significa que a nossa dor pode sim diminuir. Mas será isso uma verdade? Isso não é só uma figura de linguagem, não? Isso não é só poesia, não? Será que na realidade, no nosso mundo físico, corporal, de um corpo suscetível à dor, à doença, até à morte do corpo, desencarne para o espírito, morte para o corpo também não é morte assim, não? Porque até o corpo não morre, ele apenas muda, transforma, é reciclado, né, na natureza, e os seus elementos que o compõem se decompõem e vão aí compor outro corpo em um outro momento. Mas o corpo, enfim, como essa figura, ele tem um limite. E vivendo essa realidade de um corpo transitório, mortal, limitado, que faz com que a gente sofra, o espírito sofra, até de estar vestindo esse corpo, será que ter Jesus na nossa vida pode nos trazer menos dor? Pesquisando sobre isso, eu descobri que o nosso cérebro, ele tem 3 partes distintas, que seria neocórtex, que seria paleocórtex e arqueocórtex.
Arqueo de arqueologia, de arcaico, de antigo. E o arqueocórtex é a parte mais primitiva do nosso cérebro. É aquela que nos iguala aos animais. Qualquer animalzinho que você tem em casa, ou animal solto aí na natureza, em algumas situações de sentimentos primitivos, não há diferença entre nós e eles. O que nós sentimos, eles sentem igual. Nós sentimos medo, eles também sentem. Nós sentimos fome, eles também sentem. Nós sentimos ameaçados, eles também sentem. Sentimos dor, e eles também sentem. Então, essa parte do cérebro que o animal racional que somos nós e os irracionais têm em comum, não há diferença. E quando nós concentramos a nossa vida, a nossa expectativa, os nossos sentimentos nessa parte do cérebro chamado arqueocórtex, nós somos mais suscetíveis da dor do que seríamos caso concentrássemos no neocórtex, que é exatamente o que nos torna diferentes. Eu não vou dizer superior, porque isso é uma presunção, e nós temos que perder essas presunções do superior e do inferior. Isso não existe, estamos em evolução. Agora, esses irmãos nossos, porque são irmãos nossos, num estágio de evolução ainda aquém do nosso, e talvez em alguns pontos até melhor. Quem tem um cãozinho em casa sabe a fidelidade daquele animal, governado mais por instinto, a gente sabe disso, mas revela fidelidade, companheirismo, né? O animalzinho mostra isso. Sujeito multimilionário, rico, para não ter onde pôr mais dinheiro, tem um cachorrinho. Morador de rua, eu vejo muitos na rua, eu acho bacana isso. O cara mora debaixo da ponte, tem um cachorro. Sai na rua para ver morador de rua, tem um cachorro. O cachorro está nem aí, não tem casa, não tem nem, mora lá, mora com ele. Então a gente tem que, uma hora, parar, o foco hoje não é esse, mas ver que, para não falar assim, é o superior, né? Quem de nós é tão fiel quanto? Mas vamos deixar isso para um outro momento. O fato é então que esse neocórtex, que segundo se estima 76% do nosso cérebro, da nossa mente, digamos assim, né, cérebro mesmo, é dedicado a esse neocórtex, que é uma parte mais evoluída do animal que somos. E é com esse neocórtex que nós temos que trabalhar. É esse neocórtex que a ciência nos ensina, que Jesus ensinou a gente, sim, de forma... Ele não ia falar isso, né, Márcia? As pessoas não sabiam o que era isso, mas ele estava falando disso. Quando a gente tem esperança e fé, você ilumina, lendo as obras espíritas, lendo os romances, lendo as obras de André Luiz, a gente nota que quando os espíritos estão trabalhando com alguém em sofrimento, em zona de sofrimento, de desamparo, de desespero, não vou falar de desamparo não, porque desamparado também ninguém está, de desespero, ele está desesperado ali, ele perdeu a esperança, e que você começa a trabalhar ali a magnetização, a transferência de fluidos de energia, começa a acender uma luz ali na região que seria o cérebro, mesmo no perispírito, porque ali começa a manifestação da essência, da centelha divina que somos nós encarnados num corpo físico. Que a gente tem uma parte animal, não tem como, mas a gente tem essa parte superior, essa parte do neocórtex. Eu posso trabalhar ela, eu posso mais centrar nela, é o que eu posso parar, refletir. O animal não tem essa parte. O animal não tem. O que nós fazemos que ele não faz? A gente escreve poesia, a gente pinta quadros, faz uma obra de arte como essa, referenciando o Mestre Jesus. Escrevemos livros, escrevemos peças musicais, tocamos instrumentos musicais. É a parte mais espiritualizada do cérebro. E é o que nós temos que trabalhar. E foi o que Jesus falou. Não com essas palavras, trabalha essa parte. Sublima seus pensamentos para sair só do instinto. Aquela coisa, alguém pisa no seu pé, você já quer pisar no pé dele. Arqueocórtex. Instinto de vingança, que o animal também tem. Aí vem uma parte totalmente animal que responde. É químico isso. Adrenalina, pupila dilata, respiração ofegante, coração aumenta a frequência. Para quê? Para você ou fugir ou atacar, um dos dois. O corpo te faz fazer isso, é involuntário.
Mas se eu filosofo, penso, reflito, mesmo longe da agressão, que eu devo me portar diferente, eu vou me modificando, me transformando. E mesmo que um gatilho desses, um motivo de agressão, venha, eu já não vou reagir com a mesma bestialidade, com o mesmo instinto. Eu vou estar mais dócil, mais transformado. Mas Jesus tem a ver com isso? Só tem a ver com isso. Porque ele representa tudo o que faz com que a gente sublime esse neocórtex e utilize ele para sublimar as nossas relações sociais. E aí eu pergunto, não fica mais leve, não fica mais suave conviver com os problemas quando eu reflito e raciocino sobre eles e vejo e entendo que não vale a pena eu me apegar ao ódio? Quem já pôde participar de uma reunião mediúnica, ou quem já leu teoricamente sobre isso, às vezes vê um espírito chega com tanto ódio, porque ele está focado só lá no instinto de vingança. O arqueocórtex dele está lá a 1000, só com aquilo que é primitivo, ódio, vingança, revolta. A parte de reflexão do neocórtex está totalmente apagada. Tudo que o doutrinador, o orientador, o esclarecedor, dê o nome que dê, fala para ele, aqui no primeiro momento, às vezes leva tempo até que ele se sensibilize, porque o que interessa para ele ali é só o ódio. Aí eu pergunto, ele encontra paz enquanto ele está com ódio? Lendo os romances que falam sobre desobsessão, só há libertação quando o espírito compreende que aquilo que ele está fazendo é um mal para ele, não é para o outro. E quando ele entende, ele começa a sua mudança. Aí ele aceita o jugo de Jesus, que é o jugo do amor, que ao invés de aprisionar, liberta, que ao invés de pesar, alivia. É o paradoxo que eu falei. Parece que não tem sentido, e tem todo sentido. O fato, meus irmãos, é que Jesus representa para nós um modelo a ser seguido. Ele é esse Cristo Consolador. Ele é o mestre acima de todas as possibilidades da nossa compreensão. Ele é um espírito puro, desses que a terra conheceu através dele, e não temos notícia de outro da sua estatura evolutiva. Na simplicidade do seu nascimento, na simplicidade da sua vida, mas na grandiosidade das suas ações, das suas atitudes, do que ele representou. Ele inflamou em muitos os corações de homens e mulheres que souberam ouvir e dar sequência naquilo que ouviram dele nos primeiros dias do cristianismo nascente. Falamos de Paulo, Saulo de Tarso, de Gesiel que se converte em Estevão, de Joana de Cusa, de Maria de Magdala, e tantos outros que souberam interpretar o que é esse jugo, que pacifica, que alivia, que liberta. Não há outro senão Jesus. Se estamos aqui hoje, é por Ele. Não haveria sentido nenhum estarmos aqui se negássemos a sua existência. O que o Espiritismo fez foi apenas nos mostrar com mais profundidade, quando foi possível, as verdades das quais ele foi o grande mensageiro. O Espiritismo, na verdade, não trouxe nenhuma verdade nova além do Cristo, e nem poderia fazer, porque ele não está acima do Cristo. Ele apenas ensinou, mostrou, aprofundou, nos despertou, mas a essência daquilo que precisávamos saber estava na simplicidade das palavras do Mestre Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Jesus nos ampare, nos proteja hoje e sempre.